Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! É dezembro! É festa! É a temporada de verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade que está no ar. Verão no Rio de Janeiro. É a alegria da sustentabilidade bombando nesta cidade linda. Céu, sal, sul, sol, sábado. A temporada verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Boa tarde! Nosso programa Por Dentro da Sustentabilidade, temporada de dezembro, está no ar, ao vivo. Na tarde de hoje, nós vamos conversar com Tatiana Bastos. Ela é a presidente do Observatório Social do Brasil no Rio de Janeiro. Na sequência, nós teremos a apresentação dos depoimentos da pessoa que é vítima da arma tecnológica. É a nossa sustentabilidade social. E, em seguida, a turma da Lila e da Lili. Agora, todos os domingos em Ipanema. Oficinas educativas, educação ambiental, muita diversão e todos os domingos também com muita arte. Apareça! Nós vamos começar o nosso programa dessa tarde conversando com Tatiana Bastos, mas também teremos a participação de João Valois. O João Valois é um representante da manifestação em relação à questão da punição do crime contra animais. No momento, nós vamos começar o nosso trabalho de hoje com a Tatiana. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Margarete. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre o Observatório Social do Brasil, Rio de Janeiro, aqui hoje. Seja bem-vinda. Tatiana, vamos conversar um pouco sobre o Observatório e nós sabemos que vocês têm, assim, a início, uma intenção relativa ao despertar das consciências, né? O entendimento social do que é estar ativo e não passivo, estar atento e não parado em certas causas que estão atingindo a nossa sociedade. Evidentemente, nós temos uma hierarquia de causas. Agora, nesse momento, nós vamos abordar o que efetivamente realiza dentro dessa questão das causas, dos problemas sociais que nós temos, o Observatório Social. O que é um observatório, inicialmente, e o que ele faz? Perfeito. O Observatório Social do Brasil existe há 10 anos. É uma rede de observatórios que tem como sede Curitiba. Somos hoje mais de 135 observatórios sociais no Brasil inteiro, né? E no Rio de Janeiro, especificamente, fomos fundados em 2017, em julho de 2017. O foco do observatório é a participação da sociedade para a melhoria da gestão pública onde se tem sede, no município onde se tem sede, no nosso caso, a cidade do Rio de Janeiro. Atuamos, né, com a sociedade ativa e fundamentalmente apartidária. A gente não tem nada contra partido político, muito pelo contrário, mas a gente também acredita que a participação da sociedade ela é um direito e um dever nosso, como cidadão, auxiliar a melhoria da gestão pública municipal. O Observatório Social do Rio de Janeiro atua por grupos de trabalho, né? No ano que vem, implantaremos o nosso grupo de trabalho na área de saúde e na área de transporte. 2018 ficou focado, né, na nosso auxílio nos conselhos de políticas públicas, nosso auxílio na melhoria da transparência da cidade do Rio de Janeiro, no monitoramento das contratações públicas e no monitoramento do legislativo. Então, o foco ano que vem é permanecer com esses grupos de trabalho e implantar na área de saúde e na área de transporte. E vocês têm também uma interpretação da atividade do observatório contextualizada do ponto de vista socioambiental e mais especificamente a Agenda 2030. Exatamente. As ODS, elas são uma preocupação também do Observatório Social, né? Fundamentalmente, a gente atua na ODS 16, que é na área de melhoria da gestão pública, melhoria da participação também da sociedade
nessa atividade, né? Mas os nossos grupos de trabalho também atuam em outras ODS. O ODS 3, que é o ODS da saúde, da melhoria da vida da população, será especificamente do grupo de trabalho de saúde, que iremos implantar no ano que vem. E acho que se eu pudesse contar também com a participação do programa, nós estamos cadastrando voluntários, né? A atuação do observatório ela se dá da participação da sociedade de forma voluntária, né? A gente precisa sair dessa lógica passiva de delegar para o outro a responsabilidade da melhoria e atuar efetivamente, né? Todos nós temos o direito de um bom governo, o direito de uma boa prestação de serviço público, mas também devemos acompanhar para que isso aconteça, né? Essa é a proposta do observatório, a nossa atuação ativa, a atuação da sociedade de forma ativa. Então, estamos cadastrando para uma avaliação da atenção primária no próximo ano, então precisamos de moradores da cidade do Rio de toda a cidade do Rio de Janeiro, de todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, para conseguir efetivamente fazer um mapeamento de como está a atenção primária, né? Fazendo de forma contínua, a gente consegue ter um panorama real do que precisa ser melhorado. Interessante. Então, vocês têm, primeiro, uma proposta até de prevenção, sim, não é? Sim. Ao combate de corrupção, de problemas seríssimos na nossa sociedade relativo a questões, por exemplo, de contas, de administração, etc., do serviço público. Ao mesmo tempo, vocês que têm essa possibilidade de apresentar uma percepção político-social do que acontece, vocês também, do ponto de vista preventivo, vocês estabelecem uma linha praticamente educativa. Vocês têm uma metodologia de monitoramento, não é? Vocês têm uma sistemática de capacitação, vocês fazem essa convocação aos voluntários. Nós nos colocamos aqui à disposição para facilitar, não é, esse contato entre os voluntários. Nós atuamos na sustentabilidade social também. Agora, eu gostaria, por delicadeza, que você discorresse um pouco sobre essa proposta de fundamento do observatório. Primeiro, o próprio nome já diz, né? Você vai observar, não é? E segundo, quem observa. Esse quem observa a gente tem que trazer, até para resultar em voluntários também, do ponto de vista da compreensão do todo do projeto de vocês, a questão mesmo de como trazer à tona a causa primária desse observatório. E pelo que você me falou, bem no início da sua fala, a gente consegue perceber que vocês têm uma preocupação com a passividade, não é? Então você usa muita palavra ativo, passivo. Então nós temos, de um lado, questões onde, de um modo geral, a sociedade percebe que tem um problema, e de outro ponto de vista, a gente pode considerar que muitas pessoas não ainda estão engajadas nesse discernimento. Eu sei, mas eu não faço nada. Como é que dá esse salto, né, qualitativo da vida social, né, da nossa cidade, do Brasil, de passar, ainda que no estágio iniciante, de ser informado, mas para ser formado e ser um formador? Perfeito, perfeito. A atuação do observatório, como você bem disse, se dá de forma preventiva, né? Nós atuamos antes que um mal feito aconteça, né? Qualquer pessoa com qualquer educação pode participar do observatório. Uma dona de casa que nunca viu um processo público, um estudante universitário, um estudante de segundo grau, um aposentado, enfim, o observatório está aberto à sociedade. Por quê? Como nós temos um procedimento, como você também bem ressaltou, nós capacitamos os nossos voluntários. A sociedade não precisa ter necessariamente um conhecimento prévio para poder participar. O que a gente precisa de pessoas que queiram que a situação efetivamente melhore, queiram atuar, queiram participar, queiram fazer parte da melhoria, né? A gente precisa perder essa lógica de sempre achar que o problema está no outro, né? Que o outro que tem que resolver, que a nossa atuação, mas sempre foi assim, eu nunca fiz nada, né? Sempre foi assim, como é que eu vou mudar? Vai mudar se você participar, vai mudar se você
tiveram interesse dessa melhoria. É isso que a gente acredita. E não precisa ter nenhum conhecimento prévio. O observatório, por trabalhar em rede, né, a gente utiliza as boas práticas. A gente não precisa reinventar a roda. A gente busca parcerias, a gente busca nossa nova parceria agora na rádio. A gente busca somar forças para o objetivo comum, que é o objetivo comum de melhoria da gestão pública, melhoria do bem comum, sustentabilidade social. Recentemente nós participamos também de uma palestra que falava assim, sustentabilidade ética. Talvez a gente esteja entrando na fase dessa necessidade de estimular a participação ética, de estimular a nossa contribuição para o bem de todos, né? Tem a necessidade sim de sustentabilidade ambiental, tem a necessidade de sustentabilidade financeira, claro que sim. Todas essas áreas são extremamente importantes, mas talvez hoje nos falte ética, nos falte participação, nos falte se importar com o bem público, né? É nesse foco que o observatório atua, né? A gente se importa com o bem público e precisa que a sociedade também se importe. Acho interessante no seu discurso, porque você faz uma distinção, inclusive projetando dessa forma, da atuação do voluntário, que muitas vezes o cidadão, a dona de casa, as pessoas em geral, não é? Elas têm vontade de uma participação efetiva, mas elas, primeiro, muitas vezes não sabem como. Segundo, elas não sabem como atuar numa sequência dessa que você apresenta, porque existem vários segmentos do trabalho voluntariado. O trabalho voluntariado não é mais como antigamente, né, como as décadas passadas, é muito mais do que foi, né? Nós temos infraestrutura, nós temos capacitação, nós temos discernimento, tem parte de sustentabilidade social, com mecanismos de inteligência, né, de atuação, estratégias metodológicas, e você também apresenta aí, como eu falei antes, uma metodologia. Eu acho assim, como nós somos professores, né, a metodologia nos é importante. Então, essa metodologia que vocês têm nessa parte da capacitação e vocês têm também no monitoramento do combate à corrupção, etc. Nós temos aqui um caso que vai vir a seguir daqui da nossa conversa, que já está conosco há algum tempo, de uma pessoa que é vítima de uma arma tecnológica, que é um programa de computador que é capaz de sabotar, é capaz de atingir o corpo humano, é capaz de umas circunstâncias absurdas, entendeu? Que está se caracterizando através da fala dos depoimentos como a possibilidade de ser uma organização que viabiliza o uso e viabiliza também a demonstração, e que possivelmente algumas pessoas sejam cobaias, e entre elas essa pessoa que já está conosco, porque nós abrimos esse espaço para ela. Ela seguiu aí um caminho que ela não teve um acompanhamento, e daí a parte do observatório também ser interessante ser contextualizada nessa sequência interpretativa. Porque essa senhora está há 10 anos com este problema. E o que dá o impasse para a solução? Ela não tem provas físicas. É uma senhora, tem quase 60 anos, é uma pessoa com discernimento bom, mas ela não tem como fazer o levantamento físico das provas. Ela não trabalha com tecnologia, ela não trabalha na parte de análise de sistema, de software, de hardware, ela não tem nenhum envolvimento com isso. E não tem como fazer o levantamento dessa questão do ponto de vista de resultar uma comprovação física para então anexar aos procedimentos jurídicos. E ela fica nessa situação, e efetivamente agora é um período que ela está ainda mais preocupada, porque ela sofre uma tortura há quase 4 anos, sistemática na noite de Natal. Então vem à tona aí um segmento, possivelmente com alguma postura anticristã, não se sabe, mas entre os segmentos que ela cita, que é o segmento de sabotagem em indústrias e áreas científicas, tudo que tem a ver com o uso de aparelhos eletrônicos, não só o computador, que eles são capazes de chegar, segundo o informe que ela nos apresenta, e também aí a parte propriamente dita de pessoas inocentes da sociedade. Então o observatório muitas vezes não tem, a princípio, uma linha nessa área tecnológica, mas eu deixo aqui já alguma referência para que em breve vocês
tenham essa preocupação, porque os tempos mudaram, né? Nós já não temos mais armas ou circunstâncias ou uma vida como tínhamos algum tempo atrás. Nós estamos numa revolução tecnológica e, infelizmente, o outro lado da moeda também existe, que é a parte, né, criminosa dessas revoluções e evoluções tecnológicas. Eu também gostaria de ressaltar, por gentileza, que a sua vertente de trabalho é bastante semelhante à nossa aqui no sentido do discernimento, da percepção de certas questões. Nós estamos aqui com um trabalho muito sério, que é o envolvimento do entendimento do que está acontecendo com os animais. Nós temos um bloco aqui, que todo mundo conhece, que é um momento nosso aqui que a gente realiza um trabalho ambiental através da educação ambiental infantil. E há pouco tempo nós tivemos um caso muito sério, que foi o caso de Osasco, e que teve uma repercussão mundial, porque na verdade ele foi muito representativo, né? Nós estamos num grau de sofrimento animal, maus tratos inenarrável. Nós temos todos os ângulos dessa questão, inclusive ângulos assim absurdos, como por exemplo a zoofilia e casos onde os animais são sacrificados, além de outros inenarráveis, né? E aí nós estamos acompanhando toda a manifestação das pessoas e temos colocado aqui no ar alguns representantes. Nos foi feita uma solicitação de implementar uma proposta do ponto de vista educativo. Então nós estamos, a cada dia que passa, acompanhando o que ocorre, quais são os objetivos dos manifestantes. Nós vamos implantar, a partir deste convite, a possibilidade de um trabalho educativo. Não deixa de ser um observatório, não é? Nós estamos estabelecendo um comitê. E agora nós vamos conversar com o João Valois. Ele é um dos representantes na especificidade de uma manifestação que vai haver relativa ao aumento da punição dos crimes contra os animais. Uhum. Você já está no ar, Valois? Já estou. Boa tarde, Margarete. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Estou bem. Estou numa campanha de adoção aqui no bairro Peixoto, em Copacabana, ajudando a Suípa. Ah, que ótimo. Vamos conversar um pouco? João, como é que está a organização da manifestação? Então, eu sou fundador do movimento Cadeia para Quem Maltrata os Animais, que foi fundado em 2010. E sempre fizemos manifestações importantes contra testes de animais, entre outras, né? E agora resolvemos, depois desse incidente do Carrefour, que na verdade já tiveram outros incidentes, né, que estão aparecendo, e a morte desse peludinho de Osasco, peraí que está passando um helicóptero aqui agora, um minuto, senão a gente não vai conseguir ouvir. O programa ao vivo é esse mesmo. Fizemos uma manifestação no Carrefour, né? No qual um representante pediu para que os representantes da causa animal, né, inclusive você foi solicitado para mostrar proposta, apresentar proposta para eles, né, de soluções no trato com os animais. E agora eu resolvi fazer com a Brigada Animal da Sejane, né, mais o Mike, os outros representantes das outras organizações, fazer um movimento em frente à casa do presidente eleito ali na Barra da Tijuca, na Fernambetiba 3100. Vamos fazer um movimento pacífico pedindo o aumento da pena. Só que o aumento da pena hoje, a gente tem que ter uma emenda proibindo a pena alternativa. Que enquanto tiver pena alternativa, eu acho que vai ficar muito fácil para as pessoas fazerem mal. Criando uma emenda e tirando esse dispositivo e tendo diretamente a prisão, eu acho que vai coibir muito, muito. Porque a pessoa, quando maltratar um animal, quando matar um animal, fizer mal a um animal, ela vai presa, entendeu? E hoje, né, tem esse dispositivo de pena alternativa, cesta básica, trabalho comunitário, né? Isso, os animais não merecem mais, né? Eu acho que, assim como foram quebradas, né, ao longo dos anos as tradições que haviam, eu acho que agora o animal tem que ser reconhecido, né, como ser senciente aqui e no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem que ser respeitado. E eu acho que a gente tem que caminhar para isso, fiscalizar sempre, denunciar sempre, ir na delegacia, apresentar queixa, não ter medo,
Porque se a gente tiver medo, tudo de ruim vai continuar. Entendeu, Margarete? Entendi. João, por gentileza, vamos falar também um pouco, assim, para que as pessoas que estão em casa saibam por que nós estamos abrindo esse espaço aqui para a questão dos animais. Evidentemente, eu sou um ambientalista e atuo também na vertente animal, mas o ouvinte está chegando num ponto, do ponto de vista comunicativo, que a causa animal tem que vir à tona. Está havendo há muitos anos um sofrimento sem palavras em relação aos animais. As pessoas que estão em casa ou que não conhecem esta realidade, elas vão ter que, aos poucos, ter essa percepção, porque chegou a tal tamanho a crueldade humana com os animais, que isso está capilarizando, né, em várias formas. Aqui no nosso programa, nós estamos propondo esse comitê, nós estamos acompanhando o trabalho de vocês, mas há de se haver uma sistemática de todos os segmentos das manifestações, dos ambientalistas, reconhecerem a proteção animal como um segmento ambiental, não é? Sim. E também efetivar um trabalho junto às protetoras para elas se colocarem como ambientalistas também, e trazer à tona a percepção da sociedade, o que de fato acontece. Essa semana, pasmem, foram arrancados os olhos de uma cachorra, de uma cadela, por motivo algum, com a faca, por nada, na rua, sem nada. Motivo torpe. E a cadela caíram os olhos dela, tem fotos disso em toda a internet, entendeu? E que gera uma comoção, mas não gera uma atitude. Nós estamos aqui falando de atitude, João. Sim, minha amiga, é muito complicado porque as pessoas elas só veem esses casos, né? Quando ele tem repercussão e quando ele vem algum meio de comunicação. Porque nós, protetores, o pessoal que é protetor e que é ativista de longa data, isso aí é diário. A gente recebe, 10 casos por dia, por mensagem de maus tratos absurdos. Zoofilia, para quem não sabe, zoofilia, né? Estupro, né, ao animal. São várias coisas que são feitas, continuam sendo feitas com os animais, né? Que as pessoas não se atentaram ainda. Então aparece um caso, vira, né, comoção geral, mas isso não pode esfriar. O que as pessoas hoje têm que fazer, né, é se manifestar, sabe? É entrar nos e-mails, né, dos deputados federais, entrar nos e-mails dos senadores e cobrar, né, esse aumento da pena. Ele tem que ser tirado essa pena substitutiva de fazer com que as pessoas paguem cesta básica. A pessoa tem que ser presa. Tirar os olhos do animal, eu acho que, para mim, na minha concepção, é a mesma coisa tirar os olhos de uma pessoa. Eu trato o animal dessa forma, eu vejo os animais dessa forma. É porque o fundamento disso aí é a crueldade humana, onde nós temos foco aqui no nosso programa. Ano que vem nós vamos estar implantando aí seminários, ciclos de palestras em relação a isso, porque a crueldade humana, ela vai se ramificando, ela faz com animais, ela faz com crianças, ela faz com idosos. Sim. Então é um tipo de pano de fundo em contínuo que está em nossa sociedade e que nós temos que sistematizar, pessoas comuns, órgãos públicos, todas as sequências organizadas. Está aqui a Tatiana Bastos, que é presidente do Observatório Social Brasileiro aqui no Rio de Janeiro, para que nós tenhamos essa percepção dos fatos. Porque o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo nessa cidade? Essa calamidade pública de violência, agressividade, crueldade humana, isso não vai ter fim. Um dia mata uma criança, outro dia arranca os olhos do cachorro, outro dia mata uma senhora, uma idosa a pauladas. E isso é o que chega à mídia. Você imagina os outros que não chegam à mídia, né? Sim, o sujeito passa por um pombo na rua, dá um bico no pombo, sabe, fica rindo. A violência à mulher também, não é? Também, é verdade. E pronto, então assim, nós estamos aqui nos colocando à disponibilidade do programa, da nossa equipe. Você sabe muito bem que nós fazemos um trabalho significativo aí na área também de educação infantil. Agradeço a oportunidade. Eu vou deixar aqui o www, o site, né, programa por dentro da sustentabilidade.com e o www.turmadalila e dalili.com, não é? Para vocês acessarem, participarem, entrarem em contato conosco. E eu gostaria de saber, João, se a Silvia está aí perto de você, presidente da SUIPA?
Tá aqui. O presidente é o Marcelo, a Silvia é a diretora social. Isso, eles são próximos? Estão perto de mim. Deixa eu falar, é possível dar uma palavrinha com a Silvia? Dá, com certeza. Me dá só um segundo. Eu só queria pedir a você Sim. que reforce, tá, sobre a nossa manifestação amanhã, na Barra da Tijuca, às 15 horas, na Avenida Lúcio Costa, 3100, para todos comparecerem com camisa preta, tá, para a gente cobrar pacificamente esse aumento da pena e pedir que seja criada uma emenda substituindo, né, essas penas alternativas. Silvia. Ok, então ouvintes aí, a convocação geral a ativistas, proteção animal, estudantes, donos de casa, as pessoas que amam os animais, né, as pessoas que amam os cachorrinhos, as pessoas que estão acompanhando os casos que têm ocorrido com os animais, não só os animais domésticos, mas os animais de um modo geral, né, seres conscientes, que são os cachorros, né, até agora também aí a questão de o termo que é usado, né, coisa, não é? Sim, o termo jurídico que é utilizado, nós estamos acompanhando e fazemos essa chamada geral aí, não é? Para que estejamos. Legal. Você pode confirmar horário, local e. Às 15 horas, na Avenida Lúcio Costa, 3100. Tá? É ao lado do posto 4. A data é? Amanhã é dia 16, às 15 horas. Ok, João, vamos lá. Está aqui do meu lado, já vou passar. Obrigada, um abraço, João. Deixa eu dar uma palavrinha com a nossa querida Silvia. Ok. Alô, boa tarde. Oi, Silvia, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bom. Silvia, que bom que você está aí em Copacabana, não é? Nós já atuamos juntas uma vez e estamos aqui agora juntas de novo no ar. Eu gostaria, por gentileza, que você fizesse também aí, por favor, o seu convite. Vocês sempre têm as feiras, as campanhas de adoção da Suípa e tem um calendário também. Margarete, Oi. Margarete, está tendo um probleminha aqui com um cachorro. E ela teve que segurar ali, porque não tem o outro funcionário, está do outro lado. Eu tive que interromper aqui. A gente está no meio da campanha de adoção, então tem uma pessoa interessada ali, ela está tentando resolver essa... ok. A adoção no momento foi um presente, então, dei sorte. Hoje tiveram 3 adoções aqui. Tá, João, você tem aí as referências das campanhas de adoção da Suípa à mão, não? Olha, não tenho hoje, mas se você entrar no Instagram da Suípa ou na minha página, no meu Instagram, no meu Facebook, que é João Valois, né? João Valois fala, mas escreve João Valois. Sim. Eu sempre posto essas campanhas de adoção periódicas, entendeu? Ótimo, então os ouvintes podem acessar a sua informação lá, a Suípa. Dá um abraço, por favor, a Silvia, diga a ela que bom, não é? Fomos abençoados aí, não é? Sim, e eu queria te pedir mais nada é por acaso. Eu queria te pedir mais uma gentileza, Margarete. Pois não, querido. A Prefeitura do Rio, ela cobra, tá, uma taxa. A Suípa, ela faz isso, né, de forma voluntária, né? Ela faz essas campanhas de adoção e todo mês, toda campanha de adoção é cobrada uma taxa da prefeitura para que eles venham prestar esse serviço, tá? Então a gente tem que pedir sempre para a secretaria ou para, sei lá, alguma pessoa amiga que consiga entrar e pedir essa isenção. Então seria muito bom também se as pessoas pudessem entrar no portal da prefeitura e pedir para que eles não cobrem mais a Suípa essa taxa, que eles concedam uma forma que ela tenha essa isenção permanente para prestar esse serviço maravilhoso que ela já faz. Entendeu? É isso aí. Vamos pedir às autoridades que revejam essa solicitação aí de taxa, porque a Suípa, eu já estive com a Silvia antes, e ela, na ocasião, me informou que é uma média de 1 tonelada por dia de ração, não é? Para todos os animais. Então é um gasto absurdo, né? Fora do comum. E não tem ajuda de ninguém, minha amiga, ninguém. Ainda está com uma dívida lá que não está sendo perdoada pelas autoridades, já podia ter sido, porque ela faz um trabalho que os governos não fazem, que a prefeitura não faz. O interessante é trazer isso à tona cada vez mais, exatamente corroborando o que nós estávamos falando antes, né? A sociedade tem que saber o que ocorre com os animais de fato de direito, não é? E nada melhor do que nós estarmos hoje aqui falando sobre um observatório, uma questão que é um monitoramento de causas sociais, e o animal é uma questão ambiental,
não é? Não existe uma distinção, né, do ponto de vista do fundamento. O animal é meio ambiente, é natureza. Nós não podemos ter uma sequência operacional, de atividade, sistematização operacional, executiva, tudo bem. Mas na compreensão da circunstância, nós não podemos delegar um segundo plano no animal, que é um contexto ambiental. Verdade. Até mesmo a questão da alimentação, né? Se as pessoas forem evoluindo para vegetariano e para veganismo no futuro, a vida dos animais vai ser, beneficiada ao extremo, né? Ok, então, João. Olha, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço o espaço. Tá, manda um abraço pro pessoal, pra Sejane, pro Mike, tá bom? A todos lá dos grupos, né? A gente faz parte de vários grupos, né? De WhatsApp, legal, dos protetores de animais e ambientalistas. E também aí o pessoal da SUIPA, que está aí agora, né? Se disponibilizando para fazer a infraestrutura da campanha. Dá um abraço na Silvia e no Marcelo. E mais uma vez aí, que bom, né? Uma benção aí, a possibilidade já de um interesse em um animalzinho ser adotado. Demos sorte. Tomara que saia mais um agora. Opa, já vamos pro segundo, hein? Até a próxima vez você entre em contato aqui conosco. Um abraço, querido. Fica com Deus. Obrigada igualmente. Então, Tatiana, você veja aí como é que funciona as várias sequências dos observatórios, não é? Com certeza, com certeza. E vamos retornando aqui à especificidade do nosso aqui, temático, não é? A gente estava falando, então, já para encerrar, não é? Que nós vamos seguir agora os nossos blocos seguintes, não é? Na sequência do programa, na questão do monitoramento, né? Combate à corrupção. Então, eu acho que você tem assim, um posicionamento muito sério para colocar agora para nós, até para o nosso ouvinte, para as pessoas que acompanham o trabalho aqui da Band. Como é que o Observatório atua, percebe, se posiciona em relação a isso? O Observatório ele trabalha de forma preventiva, né? A nossa atuação, ela busca ocorrer antes que o mal, que o desvio aconteça. Entretanto, no nosso monitoramento, uma vez identificada a irregularidade, o observatório, como procedimento do sistema, nós comunicamos ao órgão para que o órgão ele retifique, que é a forma mais eficiente para cessar um ato um ato irregular ou até um ato de corrupção. Não havendo essa retificação pelo próprio órgão ou entidade, nós comunicamos comunicamos ao Poder Legislativo para que o Poder Legislativo exerça o seu dever de fiscalização, né? O Poder Legislativo tem como uma das suas atribuições primárias o dever de fiscalização do Executivo, e não havendo a correção do ato improbo, do ato irregular, comunicamos aí sim os órgãos responsáveis de fiscalização efetivos, fiscalização externa, tanto do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que é o nosso caso, como também o Ministério Público Federal e Estadual, Mas a gente sempre busca para que não seja necessário a intervenção dos órgãos de controle externos, porque essa correção do ato ela se dê de forma mais eficiente, que é pelo próprio órgão. É claro, que atos de corrupção, quando identificados imediatamente, aí sim há uma atuação mais incisiva pelos órgãos de controle. Especificamente o município do Rio de Janeiro tem um lado técnico de controle muito, muito presente, Nós temos a Controladoria Geral do município, que é extremamente eficiente, que é uma grande parceira do Observatório Social, e temos servidores técnicos e com intenção de melhoria do serviço público. Mas claro que para toda regra de eficiência também existem os atos regulares, e eles sim devem ser monitorados e combatidos tanto internamente pela própria instituição, cidade do Rio de Janeiro, própria ente público da cidade, como também o monitoramento pela sociedade através de institutos como entidades como o Observatório Social do Brasil Rio de Janeiro. E aí eu peço para deixar os nossos
nossos contatos, vamos né? Deixar, vamos conversar mais um pouco. Você fala no seu site, nós fizemos um levantamento, não é? E as palavras que pautam aqui o nosso programa, não é? A parte da sustentabilidade, que é a educação e a cultura. Né? Nós estamos na parte educativa, nós estamos também agora na parte específica da cultura, no segmento infantil. Nós estamos todos os domingos lá em Ipanema, na Feira de Ipanema, né? Na praça. Então, a educação e a cultura, ela é o caminho para que haja sustentabilidade, não é? Vocês têm no site, eu achei muito interessante, os termos educação fiscal e cultura da transparência. Perfeito. Vamos conversar um pouco sobre isso? Claro. Como sabemos, né, o Brasil passou por um período muito longo de restrição, né, a restrição à informação pública, a negativa da informação pública. A partir da Constituição de 88 e como ferramenta da Lei de Acesso à Informação, a sociedade teve possibilidade de acesso ao conteúdo público que nunca deveria ter sido negado, né? Então, todos nós temos direito à informação pública, né? Então, por que a gente ressalta a necessidade da cultura da transparência? A gente precisa se desvencilhar dos grilhões, né, ditatoriais, de restrição ao acesso à informação pública e entender que informação pública é um direito da sociedade. É um direito e, consequentemente, também deve ser utilizada pela própria sociedade. E a sua ausência é uma ferramenta de opressão. Exatamente. Esse controle, informação é poder, né? Então, os administradores, durante um longo período, entendiam que isso os mantinha no poder. Entretanto, informação é direito, né? A informação pública é um direito e deve ser exercido. Por isso a cultura da transparência, por isso nós devemos utilizar como uma ferramenta de monitoramento social a utilização da Lei de Acesso à Informação. Pergunte, né? Hoje, né, nós temos um grupo de trabalho específico de transparência que a gente busca que algumas informações já estejam disponibilizadas prontamente pela administração, que são informações como editais de licitação, contratos efetuados pela administração, para que serve um órgão público, enfim. Esses dados já precisam estar disponibilizados. Outros, entretanto, podem ser perguntados, podem ser questionados. Por exemplo, agora nós tivemos a informação da taxação do serviço da SUIPA, por exemplo, né? Por que não nós questionarmos a prefeitura o quanto isso há de receita e se há efetiva necessidade de receita nesse fim, né? Nesse fim público, que é castração, que é adoção de animais. Questão de saúde pública, você trabalha com o DS3, né? Porque a quantidade de cachorro que tem na cidade, gatos, animais abandonados e, evidentemente, sem um cuidado, o animal contrai doença e é um multiplicador de zoonoses. Então, até essa perspectiva. Com certeza. Nós temos alguns pontos na cidade, por exemplo, de castrações da própria prefeitura. Por que não saber, né, o período de abertura? Por um acaso, eu moro aqui próximo e tem um posto de castração que fica no Largo do Manchado, né? Só que ele abre 3 vezes na semana, se não me falha a memória. Mas digamos que o contrato para esse ponto de castração seja um contrato de abertura dos 5 dias na semana. Se ele só abre 3, existe uma irregularidade contratual que pode ser muito bem observada pela sociedade e comunicada à prefeitura. Assim, a sociedade está em todos os lugares, né? Se nós entendermos a nossa posição, né, de atores ativos, nós podemos auxiliar muito a fiscalização, auxiliar muito a melhoria da prestação de serviço público. E vamos então verificar se podemos abrir todos os dias, o maior número de dias possível. Exatamente, havendo necessidade, demonstrar essa necessidade ou monitorar
quem sabe, já não é uma obrigação e a gente não já pode não contribuir. É a primeira parceria, não né? é? Com certeza. Tatiana, por delicadeza, você pode deixar os contatos? Com certeza. O site do Observatório Social é observatoriossocialdorio.com.br. Nossa página no Facebook é Observatório Social do Rio, né, para facilitar, né? E nossa página no Instagram é Observatório Social do RJ. Seja bem-vinda, Tatiana, às atividades do nosso programa. É um programa que tem projetos, é um programa que tem parcerias, é um programa que vai se integrando, se agregando a outras pessoas que têm atitude, não é? A nossa proposta é essa. Muito obrigada por você ser quem é, estar onde você está. É muito bonito o seu trabalho, fico emocionada e esteja conosco até a próxima vez. Nós vamos dar continuidade agora ao nosso programa. Perfeito. Muito obrigada, Margarete. Muito obrigada, ouvinte. E tenha um bom sábado. Meus amigos, hoje é mais um sábado que nós vamos abordar a questão de uma denúncia realizada aqui neste programa como um espaço aberto, democrático a todos, onde todos podem ter um lugar para dizer o que está acontecendo e por que algumas coisas não estão sendo resolvidas. Nós estamos acompanhando o caso de uma senhora que faz relatos aqui sistematicamente, todos os sábados, já há algum tempo, evidenciando algum tipo de informação que vem esclarecer uma organização criminosa que usa uma verdadeira arma tecnológica, que é um programa de computador. Este programa de computador tem como objetivo, pasmem, a atingir o corpo humano ou atingir aparelhos eletrônicos. Se vocês bem conhecem um sistema, por exemplo, semelhante ao uso de Wi-Fi para ligar um aparelho eletrônico, você pode entender que através de localização adulterada pode haver uma possibilidade de uso criminoso de envio por localização adulterada a partir da expansão do Wi-Fi também hackeado. Em outras palavras, é uma espécie de crime de adulteração, de modificação de um uso inicialmente básico do Wi-Fi. Do Wi-Fi que nós usamos tanto ele é hackeado, ele é adulterado, a expansão dele sofre uma interferência, e dessa interferência, através de recurso localização, é feito um envio, e este envio vai, a partir de um determinado critério, atingir a quem eles quiserem. Então, nós estamos aqui com esta suposição. Se você está em casa nos ouvindo, por favor, entre em contato conosco, 991-349124. Repito, 991-349124. Nós gostaríamos de saber, através de um perito, através de um estudioso, através de um pesquisador, através de um tecnólogo, através de um analista de sistema, através de uma pessoa que tem experiência nisso, como não fazer isto ou como bloquear isto. E se isto é possível. Por quê? Porque esta senhora está passando por um sofrimento inenarrável. E o que ocorre é que todas as vezes que ela vai em alguma instância fazer a denúncia, ela se depara com uma barreira. É a barreira que está fazendo com que ela tenha esse sofrimento há quase 10 anos. Ela é uma cobaia de um programa de computador e ninguém faz absolutamente nada, porque ela, que é uma senhora, não tem provas. Ela não tem provas técnicas, tecnológicas, para concretizar, do ponto de vista administrativo, jurídico, policial, seja em que instância for, esta
a denúncia que ela realiza. Então, aqui nós temos um impasse. Nós temos, de um lado, um sofrimento inenarrável. Preste atenção nos relatos que ela realiza. Preste atenção nas nuances, nos desdobramentos, nas várias vertentes que ela, como cobaia, sofre, mas, ao mesmo tempo, ela consegue ter discernimento do que está acontecendo. E ela se coloca como um canal de informações sobre isso. Ela está aqui apresentando, de uma maneira estratégica, comunicativa, um conteúdo de denúncia. Agora, qual é o impasse? O impasse para a solução deste problema é um único, pelo que nós estamos aqui compreendendo todo esse contexto. São as provas. Cabe a ela a prova? Eu pergunto ao senhor ouvinte, à senhora ouvinte, cabe a ela a prova? O ônus da prova, do ponto de vista técnico, tecnológico, dentro desse contexto deste crime, cabe à vítima, que está em alto grau de sofrimento, que está sob ameaça de morte, que está numa depauperação moral, física, psicológica, de quase 10 anos de cativeiro domiciliar, e está sendo usado nela um programa de computador que é uma verdadeira arma de guerra, como cobaia, e ela anda por aí pelo Rio de Janeiro todo, pedindo um acompanhamento, um esclarecimento, um apoio jurídico, um apoio policial, mas ela se depara com o quê? Com um critério que é inerente a qualquer causa jurídica, inicialmente falando, a prova. Mas nós gostaríamos de convidar ao senhor ouvinte para que participe conosco, no sentido jurídico, no sentido da sua opinião como cidadão. Esta senhora tem como apresentar uma prova para que ela seja liberta deste cárcere tecnológico que ela está? Participe, 991-349124. A sua opinião é importante também para a solução desse caso. E também nós gostaríamos de chamar a atenção que ela faz um relato aqui no dia de hoje, muito específico, que é o relato das conversas que ela ouve através desses recursos. E é através destas conversas que ela obtém, no sentido de estar associada a este grupo como vítima, ela consegue perceber as informações que são passadas e essas informações, entre eles, ela coloca aqui, entre eles, é realizada do ponto de vista cifrado. Eles falam de modo cifrado. Nós gostaríamos também de efetivar aqui um destaque especial no dia de hoje. Por quê? Porque ela vai nos relatar, muito em breve, que todas as noites de Natal, ela, em especial, ela é torturada. Ela é torturada durante toda a noite de Natal. Por quê? Porque há um segmento dentro dessa organização que se diz uma seita, e uma seita anticristã. É uma outra vertente. Entenda bem o ouvinte. Essa organização, como toda organização, tem vários segmentos. Então, como elas estão associados vários segmentos para que ela se transforme numa cobaia. Então, vamos prestar atenção na fala de hoje? Vamos prestar atenção o que ela vai dizer hoje no relato? Por quê? Porque muito em breve, nos próximos programas, ela vai fazer o relato da tortura de Natal. Já mataram um animal dela numa noite de Natal. E há 3 ou 4 natais consecutivos, sistematicamente, começa a tortura profunda, da noite de Natal até o dia seguinte, por toda a madrugada. Mas hoje nós vamos ouvir um relato, e esse relato vai nos revelar mais ainda o que é uma organização que usa um programa de computador que atinge o corpo humano, que atinge animais, que atinge idosos, que atinge crianças e que está sendo usado por criminosos. Vamos ao relato de hoje. Eu gostaria de dizer hoje que existe uma
suposição de que estes grupos de criminosos que usam arma tecnológica em mim, em outras pessoas no Rio de Janeiro ou em outros estados, segundo dizem conversas cifradas contínuas, que, segundo eles, o grupo se constitui de pessoas homossexuais desequilibradas. A líder deste grupo é uma mulher, é uma lésbica, segundo ela o diz de modo cifrado, e que usa um recurso que foi um recurso usado algum tempo atrás naqueles casos de sequestro onde os criminosos ligavam para a casa das pessoas e diziam que A, B ou C estariam sequestrados. E era um recurso de computador. Este mesmo recurso é utilizado nas vozes das pessoas que falam nessas conversas contínuas que uso há 10 anos aproximadamente, sem parar em 10 anos, nenhum segundo. Eu já ouvi relatos de toda a organização falando indiretamente entre eles sobre atuação, ações deles, onde, com quem, sempre de modo cifrado. E essas falas sempre vêm de acordo com o que está acontecendo no momento. Por exemplo, eles usam um truque de captação mental. Como todos sabem, esse truque já é amplamente difundido. Muitas pessoas já sabem fazê-lo. E é apenas um truque. Sendo que para eles virou recurso para a utilização dessa arma. Eles se colocam em forma coletiva, escolhem uma vítima e ficam entrando na mente destas pessoas, nos pensamentos, nas atitudes e ações, e se transformam em verdadeiros vampiros, psicopatas, e repetem tudo que captam por esse truque mental nas falas destas conversas. Então, há de se entender que esta tortura tem várias áreas. A primeira é o cativeiro para subjugar a pessoa. A segunda é a invasão mental. A terceira é o uso físico de tortura. E por aí dão continuidade.
as crueldades e monstruosidades humanas inenarráveis, com crianças, com fetos dentro da barriga, sempre com uma vertente homossexual doentia. São grupos de pessoas desequilibradas. Não estou me referindo à questão homossexual. Estou me referindo a um grupo específico de homossexuais criminosos, assim como há grupos específicos de outras áreas sociais, pessoas de qualquer segmento pode realizar um grupo criminoso. Então, este grupo criminoso tem uma mulher líder que usa um recurso de voz e ela muda a voz para uma voz masculina. E é uma psicopata que lidera este grupo. E é chamada de SI. Existe também um outro nome, apelido também com esta mensagem cifrada SI. É usado duplamente. E eles usam uma forma cifrada para se referir aos dois, que é a palavra Mississippi. Para se referir aos dois deste grupo. Esta vertente homossexual, psicopata, esquizofrênica, está sendo apoiada por alguém. Elas são as torturadoras, pedófilas, e há também homossexuais homens. Então isso se constitui de uma organização provavelmente internacional que usam um programa de computador para torturar, para sabotar empresas, para fazer espionagens científicas, para pedofilia, para experiências científicas dos resultados do uso dos recursos desta arma no corpo humano, como por exemplo em fetos sendo gestados. E um dos disfarces que eles usam é quando a pessoa já tem um problema. Por exemplo, uma pessoa com câncer que sente dores, eles usam mais ainda as mesmas dores para saber o efeito final como resultado de observação do uso constante dessa arma. Igualmente, pessoas que estão sob alguma condição social ou natural, por exemplo, numa festa, o barulho da festa, do burburinho da festa é aumentado a mais de 5, 10 vezes e as vítimas
entendem que aquele barulho pertence à festa ou ao show. Há muitos shows que provavelmente estejam sendo aumentados através dessa arma, o som. Pessoas na praia que estão sentindo calor e acham que é do sol. E do sol é somente uma parte, a outra é do uso da arma. Mais uma vez eu digo, isso tudo é citado nas conversas. Essas conversas são audíveis a partir do momento que eles adicionam a pessoa dentro deste programa, segundo eles dizem, e colocam na frequência onde a vítima é capaz de ouvir. Então, este é o meu relato de hoje. Obrigado. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. E agora com vocês, a turma da Lila e da Lili. Oi pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é a minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi, gente. Então nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila. Olha, Silvana, olha, a gente era bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos. Pessoal, nossa temporada de Natal tá maravilhosa. Nós estivemos em Ipanema domingo passado com o coral de Natal. Umas músicas lindas, natalinas, da Casoral. É isso aí, foi muito legal mesmo. E amanhã nós estaremos lá na Praça General Osório, a partir das 14 horas, com uma dancinha, sabe de quem? Da Lila e da Lili. É isso mesmo, gente. Amanhã aparece lá, ok? Agora, Lili, nós vamos para o nosso Cachorrinhos News. É isso mesmo, Cachorrinhos News. Lili, diz para todo mundo a nossa novidade desta semana. Gente, nós temos agora um comitê. O Comitê de Defesa dos Animais, Prevenção, Fiscalização e Punição. É isso aí, pessoal. A gente não pode deixar que as pessoas maltratem os animais e fique por isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive, tem um programa de computador que está dando choque nos bichinhos. É isso mesmo, gente. A gente está sabendo que tem um programa de computador que está dando choque à distância em pessoas, em animais. Isso não pode continuar. E não vai mesmo. Então, o nosso Cachorrinho News de hoje tem a novidade do comitê e tem mais outras coisas que vocês vão saber. Muito mais ainda. Sabe onde? No nosso site. Diz aí, Lili. Olha, eu vou falar qual é o site. www.turmadavila.com. É isso aí, galerinha. Vamos participar. Entra no site e conta com a gente. É isso mesmo, Turma da Vila e da Lili. Beijo, beijo, gente. Até o próximo sábado. Isso mesmo, até o próximo sábado. Um beijinho pra todos. Um beijinho, gente.
programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.